Durante semanas, o Brasil viveu um tipo de medo que não vinha de uma guerra, nem de uma crise econômica, nem de uma catástrofe natural. Era um medo silencioso, que se espalhava pelo interior, pelas áreas rurais, pelos grupos de mensagens e pelos noticiários. Um medo que não tinha rosto fixo, mas tinha nome. Lázaro Barbosa de Souza. Um homem sozinho, escondido no mato, transformou cidades inteiras em reféns psicológicos e expôs falhas profundas em um sistema que acreditava estar preparado para lidar com qualquer ameaça. Antes de se tornar o centro da maior caçada humana da história recente do Brasil, Lázaro já era conhecido pelas autoridades. Seu nome aparecia em boletins, relatórios, mandados de prisão e denúncias em diferentes estados. Fugas anteriores, acusações graves, comportamentos violentos e passagens por presídios faziam parte de seu histórico. Ainda assim, como acontece em muitos casos no Brasil, ele continuava circulando entre cidades, áreas rurais e regiões periféricas, quase sempre escapando de uma responsabilização definitiva. Nada, porém, indicava que aquele histórico culminaria em algo que paralisaria o país inteiro. Tudo mudou em junho de 2021, quando uma família foi encontrada morta em uma chácara no Distrito Federal. O crime foi brutal, chocante e imediatamente despertou a atenção nacional. Não era apenas a violência do ato, mas o fato de que o autor havia simplesmente desaparecido. Não havia imagens claras de fuga. Não havia testemunhas confiáveis. Não havia pistas concretas. Apenas a certeza de que Lázaro estava solto, armado em uma região composta por matas densas, chácaras isoladas e propriedades rurais de difícil acesso. Nos primeiros dias, a expectativa era de que a captura fosse rápida. A polícia mobilizou equipes locais, reforços estaduais e, pouco depois, forças especializadas. Helicópteros passaram a sobrevoar áreas extensas. Drones foram acionados. Cães farejadores começaram a seguir trilhas. Barreiras policiais surgiram em estradas vicinais. O cerco parecia sólido. Mas Lázaro não foi encontrado. Pelo contrário, ele parecia sempre um passo à frente. À medida que os dias avançavam, novos relatos surgiam. Moradores afirmavam ter visto alguém armado atravessando terrenos. Outros diziam que casas haviam sido invadidas durante a madrugada, com alimentos roubados e objetos deslocados. Em algumas situações, moradores relataram ter ouvido passos, ruídos na mata, movimentos próximos às residências. O medo começou a se espalhar de forma concreta. Escolas fecharam. Fazendas foram abandonadas temporariamente. Pessoas passaram a dormir em grupos, revezando turnos de vigília, improvisando cercas, luzes e alarmes. O que mais assustava não era apenas a presença de um criminoso foragido, mas a sensação de imprevisibilidade. Lázaro não seguia um padrão óbvio de deslocamento. Ele não fugia de forma desordenada. Pelo contrário, tudo indicava que ele se movia apenas quando necessário. Permanecia horas, às vezes dias, escondido na mata. Observava. Esperava. Escolhia o momento certo para agir. Em diversas ocasiões, houve confrontos diretos. Trocas de tiros entre Lázaro e policiais foram registradas. Em pelo menos uma dessas situações, ele conseguiu ferir agentes e escapar novamente. Cada fuga aumentava a pressão sobre as forças de segurança e intensificava o desgaste psicológico da operação. A pergunta ecoava em todo o país: como alguém sozinho conseguia escapar de centenas de policiais armados, tecnologia aérea e monitoramento constante? Especialistas começaram a analisar o caso publicamente. Alguns apontaram o profundo conhecimento que Lázaro tinha do cerrado. Trilhas, cursos d'água, vegetação fechada, áreas de difícil acesso. Outros destacaram um comportamento típico de indivíduos que alternam impulsividade com períodos de extrema cautela. Não era alguém correndo desesperadamente. Era alguém que sabia esperar. Sabia se esconder. Sabia observar. Enquanto isso, o impacto social crescia. O medo deixou de ser apenas local e passou a ser nacional. Pessoas em outras regiões começaram a se perguntar sobre a própria segurança. O caso dominava os noticiários, mas também os grupos familiares, as conversas de bar, os alertas improvisados nas redes sociais.
Cada nova informação gerava ansiedade. Cada silêncio da polícia alimentava teorias. Algumas plausíveis. Outras completamente fantasiosas. Com o passar dos dias, surgiram questionamentos inevitáveis. Como alguém com histórico tão grave conseguiu permanecer solto por tanto tempo antes mesmo desse episódio? Quantas oportunidades de prisão definitiva foram perdidas? Onde o sistema falhou? Essas perguntas começaram a ganhar força mesmo antes do fim da caçada. O cerco final começou a se desenhar quando informações mais precisas surgiram. Movimentações suspeitas, relatos mais consistentes e análise de padrões levaram as forças de segurança a concentrar esforços em uma área específica. Desta vez, o erro não podia acontecer. A operação foi ajustada. O número de agentes aumentou. A vigilância se tornou ainda mais intensa. O confronto final marcou o encerramento de uma das operações mais longas e tensas da história recente do país. Com o fim da caçada, veio o alívio imediato. Mas ele não foi acompanhado de tranquilidade plena. Porque, junto com o alívio, veio uma reflexão coletiva difícil de ignorar. O caso Lázaro Barbosa não ficou marcado apenas pelos crimes cometidos, mas pelo impacto psicológico profundo que causou. Ele expôs a fragilidade da sensação de segurança em áreas consideradas tranquilas. Mostrou que, em certos contextos, conhecimento do território e paciência podem neutralizar tecnologia e força numérica por um período assustadoramente longo. Após o encerramento da operação, análises mais profundas começaram a surgir. Relatórios, investigações paralelas e debates públicos passaram a questionar não apenas o caso em si, mas o sistema como um todo. O que poderia ter sido feito antes? O que falhou? O que precisa mudar para que algo semelhante não volte a acontecer? Hoje, o nome Lázaro Barbosa ainda provoca reações intensas. Medo, revolta, incredulidade. Para muitos, ele se tornou um símbolo de um problema estrutural maior. Um lembrete de que crimes não acontecem isoladamente, mas são frequentemente o resultado de uma sequência de falhas acumuladas ao longo do tempo. Se você viveu aqueles dias, se acompanhou a caçada, se sentiu o medo se espalhar mesmo à distância, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua percepção ajuda a entender o impacto real desse caso na vida das pessoas comuns. E se você quer continuar acompanhando análises profundas sobre crimes reais que marcaram o Brasil, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque entender o passado é uma das poucas formas de evitar que ele se repita.